Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro. Estou mais uma vez aqui com vocês fazendo a apresentação da palestra. Olá! Vão adentrando a mais essa palestra. Isso aí, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Tarará. Boa noite, Elza. Seja bem-vinda. Muito bom, muito bom, muito bom. Certo? Então, bora para os recadinhos. O pessoal vai entrar e já vou dando os recadinhos. Tá ok? Só ajeitar aqui, mais ou menos isso aqui, certito. Boa noite, meu querido amigo Manuel. Seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui. Então, todos se acomodando aí num lugar mais confortável, seguro, né? Tranquilo, para ouvir a reflexão no dia de hoje, né? Com muito amor e com muita alegria. Boa noite, Adaildo, seja bem-vindo. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Boa noite, querida Hilda, amiga, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Então, não se esqueçam dos recadinhos, né? Que eu vou passar agora para vocês. Boa noite, Maria do Carmo, seja bem-vinda. Querida amiga e aluna. Boa noite, querida Edinalva, seja bem-vinda. Boa noite, Regina Bobará, seja bem-vinda. Boa noite, Eric, meu querido amigo e aluno. Também a Meire, boa noite. E o querido Caio também. Querido Décio, amigo, seja bem-vindo. Isso aí, pessoal, entrando. Né? Peraí que eu já vou passar os recadinhos para vocês. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu só baixar aqui o volume. Aqui. Isto. Vocês me ouvem bem? Me escutam bem? Me vejam bem? Boa noite, querida Ismeia, seja bem-vinda. Boa noite, Leonice, seja bem-vinda. Isso aí. Então vamos para os recadinhos. Primeiro recadinho, colocar os nomes para as vibrações, né? A gente pede que coloque em duas listas. Primeiro, descreva o nome da pessoa por extenso, né? Por completo. E no finalzinho, se for encarnado, você coloca lá encarnado, de todos os nomes que você quis colocar para as vibrações. E também para os desencarnados, você coloca o nome por completo, né? E no finalzinho você coloca desencarnados, porque a gente coloca em duas listas diferentes para fazer as vibrações, tá certo? Segundo recadinho, não se esqueça de pegar a água para ser fluidificada, tanto para você como para seu ente querido também e também para os seus pets, tá bom? Que mais? Esse é o primeiro, o segundo, sentar no lugarzinho confortável para ouvir as reflexões, né? Do estudo da palestra no dia de hoje. Eita, esqueci. Olha só, tanta coisa, tanta informação. Não, mentira, vamos lá. Lembrando que a casa já está funcionando presencialmente, né? Para quem não conhece, para a primeira vez que está aqui na página, a gente faz tanto a apresentação online via o Facebook, né? E também as palestras presenciais. Durante a semana, de segunda, desculpa, corrigindo, terça e quinta-feira, às 20 horas, né? Às 20 horas. E também na sexta-feira, a partir das 14 horas,
No sábado, temos a evangelização infantil, que começa a partir das 8 horas da manhã, para quem quiser levar os seus filhos também lá para a evangelização na Casa do Caminho, serão bem recebidos, tá bom? No sábado, a partir das 8 horas, para a evangelização das crianças, e aos domingos em 3 horários, a partir das 9 horas da manhã, às 10 e às 11 horas, tá ok? Então, terça e quinta, às 20 horas, sexta-feira, a partir das 14, aos sábados, no período da manhã, a evangelização com as crianças, que é a partir das 8 horas, e aos domingos, que é, né, a palestra no período da manhã em 3 horários, às 9, às 10 e às 11. Tá ok? Lembrando que a gente ainda há necessidade da utilização das máscaras, tá bom? Para não ter a contaminação através do Covid. Então a gente pede com muita sinceridade, com muito amor no coração, usem a máscara lá dentro da Casa do Caminho. Se você tiver febre, se você tiver coriza, dor de cabeça ou algo do tipo referente a alguma doença, né, contagiosa, assim seria a febre, ou a febre não, desculpa, o Covid e dentre outras, por gentileza, se cuida direitinho, tá bom? Que mais? Vai estar para estar presencial nessas palestras, você precisa marcar, tá? Para estar lá presencial, o dia que você vai, o horário certinho, para a gente colocar o seu nome na lista para você ter a sua vaguinha lá para você sentar. Caso você não possa ir, a gente pede gentilmente que você cancele, pede para retirar o seu nome da lista do horário e do dia que você iria comparecer, pois assim a gente consegue abrir a vaga para outra pessoa que também deseja comparecer, tá certo? A Casa do Caminho também, como ela não tem nenhum vínculo lucrativo, assim por dizer, né, com o governo, a gente sobrevive e vive das doações que vocês nos dão. Então, toda doação que a gente recebe através das roupas e os utensílios, a gente coloca lá no nosso bazar, revende por um preço bem acessível para todas as pessoas e esse dinheiro é revertido para o pagamento dos nossos compromissos, né? Que é conta de água, conta de luz e também o pagamento do aluguel, tá certo? E também as doações dos alimentos que a gente consegue aí atender outras pessoas que passam por uma condição um pouquinho mais sensível que a nossa, a gente consegue fazer a formação das cestas básicas, tá bom? Então, se você puder fazer as doações, é de bom grado, tudo isso a gente reverte aí para as pessoas, tá ok? E também, se você puder, além dos alimentos, se você puder fornecer na doação utensílios higiênicos, um papel higiênico, pode ser um papel higiênico, pode ser também uma pasta de dente, um sabonete e etc. Não tem problema, qualquer ajuda será bem-vinda. A gente também coloca na cesta, tá bom? Então, calma aí que eu vou dar os recadinhos, mas eu vou dar uma boa noite pro pessoal aqui primeiro, que tá chegando. Pera, deixa eu ver quem tá aqui. Certo, Décio, Ismeia, Leonice, Eric, Regina Bobará, seja bem-vinda, muito boa noite. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda, muito boa noite. Querida Deis, seja bem-vinda e boa noite. Elza Araújo, mandando seus emojis. Querida Irã, amiga e aluna, seja bem-vinda. Ale Vieira, minha querida, seja bem-vinda, boa noite. Patrícia Siqueira, Eric, quem mais? Leonice, querida Alessandra, seja bem-vinda. Querida Denise, seja bem-vinda. Angelina Colombo, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. Hoje tá cheio de gente bonita, certo? Certo. Muito bom tê-los por aqui. Tá ok? Continuando os recadinhos, né? Todos esses, se eu não esqueci.
A gente também está com o atendimento fraterno, né? Que antigamente seria a orientação. Para quem quiser passar na orientação, né? O atendimento fraterno, entre em contato através do WhatsApp da Casa do Caminho, que se encontra na própria página da rede da Casa do Caminho. Quem não puder assistir à palestra ao vivo, que nem a gente está fazendo agora, não se preocupem, que também fica gravado aqui na nossa rede e também a gente passa essa palestra para o YouTube, ok? Então não se esqueça de dar o like aízinho, curtir e compartilhar, porque assim a gente consegue levar essa palavra aos outros irmãos que estão precisando de um conselho, de uma orientação, com muito amor e com muito carinho. Tá ok? Espero não ter esquecido de todas as informações, né? Porque são bastante, então para a gente decorar é um pouquinho delicado. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui e a gente já começa. Tá bom? Encha a caixinha de respostas aí com muitos corações, curte com muitos corações também e vamos seguir. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Certo, certo. Vamos lá. Certo. Bora, bora, bora. Tá ok? Então, a gente vai dar continuidade aqui no estudo do nosso livro Pão Nosso. Tá? Essa versão que eu tenho é de bolso. A gente se encontra no capítulo 155, contra a insensatez. Tá bom? O livro que a gente vai ler hoje seria um trechinho do livro de Gálatas, né? Escrito pelo Paulo, capítulo 3, versículo 33, ó. Capítulo 3, versículo 3. Tá certo? Então, para quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos abertos e também quem não se sentir confortável, não tem problema nenhum, mantenha seus pensamentos ligados à espiritualidade, com muito amor, com muito carinho e com muita compaixão. Tá certo? Então, bora lá, gente. E assim, com os nossos corações cheios de gratidão, vamos dar boa noite ao nosso querido Mestre, nosso Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, agradecendo por cada momento vivido, pelas dificuldades, pelos aprendizados, pelas vitórias, pelas nossas derrotas, pelas conquistas das novas virtudes. Também agradecendo por termos defeito, que assim a gente compreende o quanto somos humanos e precisamos melhorar. Agradecemos também ao nosso querido irmão e ao nosso querido Mestre, Jesus, por cada conselho recebido, por cada orientação, por cada cuidado, por cada amparo, por cada livramento, assim por dizer. Obrigado por nos amarmos, né? Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que já se encontra no nosso lar, o dirigente Dr. José Maurício, com muita alegria, com muito amor. Agradecemos também aos nossos mentores em particular, que nos auxiliam, que nos orientam, que nos protege, que nos dá ânimo, apesar de não ouvirmos e vermos, a gente consegue estar amparado a todo momento. Agradecemos também a presença dos professores, dos alunos que se encontram aqui conosco, que através dessa oportunidade nos auxilia, nos orienta para a compreensão das reflexões. Agradecemos também aos irmãos e irmãs que através dessa oportunidade vêm buscar um pouquinho mais de aconchego, de orientação para seguir o caminho com Cristo. E assim, Senhor, de coração aberto, de mente aberta, nos ensina a compreender as reflexões no dia de hoje. Nos ensina a colocar no nosso coração, na nossa consciência e consciência, tudo isso, que possamos também colocar em prática para o nosso aperfeiçoamento.
E assim, Senhor, damos início a mais uma palestra. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Boa noite, Regina Vicente, seja bem-vinda. Querida amiga Sueli, seja bem-vinda. Muito bom. Todos ok? Bora lá estudar? Então, nosso livrinho aqui é o Pão Nosso. Estamos no capítulo 155, contra a insensatez. E o Paulo, ele pega esse trecho do Novo Testamento, né, que o Novo Testamento ele nos auxilia a desenvolver e aperfeiçoar o nosso lado moral. Tá ok? Então, Paulo escreveu a carta a Gálatas, que se diz o seguinte trecho, assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, o que quer dizer esse trechinho para a gente entender? E já vamos colocar também esse trecho para o nosso dia de hoje. Toda vez que a gente busca o nosso aperfeiçoamento espiritual, o nosso lado da vida, o que acontece? A gente realmente busca esse aperfeiçoamento pelo Espírito. Mas, por falta de conhecimento e por falta de clareza nesse buscar que estamos indo atrás, a gente acaba deixando isso escapar, a gente acaba fazendo apenas pela carne. Como assim somente pela carne? A gente faz as coisas sem interesse, né? A busca por esse desenvolvimento espiritual sem muito interesse, sem muito amor, sem muita vida, né? Muito desejo de querer melhorar, e a gente acaba fazendo as coisas não com muita vontade. E isso, né, a carta de Paulo a Gálatas quer dizer a mesma coisa. Todo mundo foi buscar o desenvolvimento espiritual, começou pelo Espírito, mas acabou não se interessando pelo caminho, pelas responsabilidades e foi fazendo as coisas de qualquer jeito e deixou de buscar a sua evolução. Então, o nosso querido Emmanuel, que traz essa reflexão, ele também vem nos orientar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os trechos que ele traz, né, sobre essa reflexão, e a gente vai explicar aqui para vocês. Ele começa assim: um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os ciclos da inferioridade. Dão, assim, a ideia de homens que partissem à procura do ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Então, para a gente entender esse trechinho, como foi dito anteriormente, muitos de nós iniciamos com aquela empolgação, com aquele desejo de buscar a evolução, de estar mais perto do Cristo, de servir a Jesus em sua obra, mas vai chegar num momento que a gente vai diminuindo esse desejo, né? E a gente vai simplesmente agindo de uma forma, assim por dizer, sem muito interesse, sem muita vontade. Então, se já buscamos aquele desenvolvimento, o famoso ouro, né? Os aprendizados espirituais, vai chegar a um ponto, se a gente não tiver pulso firme, controle, como eu posso dizer, consciência daquilo que a gente está indo atrás, a gente vai se contentar com aquilo que a gente já recebeu. Mas não estamos questionando o seguinte, né, para a gente entender melhor. A gente
vai se contentar com o básico daquilo. Ah, tá bom, hoje eu fui na igreja, pode ser a igreja católica, pode ser a igreja evangélica, ou no centro espírita, ou numa umbanda, etc. Não tem problema nenhum. Ah, eu vou no domingo, eu vou na igreja e aquilo tá bom para mim. Então a gente tem que tomar bastante atenção, porque a gente vai se contentar com esse pouco. Mas a gente já veio aqui para buscar a nossa correção das nossas imperfeições, o amadurecimento da nossa conduta moral, do nosso intelecto, deixando vivenciar, né, as experiências que a gente tem que passar para melhorar. Tá certo? Aí que continua, para a gente entender mais um pouco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Olha lá. Isso cabe em todas as religiões e crenças. Não estamos falando somente no espiritismo. Aí ele continua. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando de nobres impulsos e tomados de preciosas intenções, conseguida a cura, porém refletem na melhor maneira de aplicar as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir esses mesmos benfeitores à função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. O que quer dizer isso para a gente entender? Vamos colocar lá. Nós somos seres imperfeitos, tá? A gente está passando por alguma dificuldade, aí a gente busca resposta. Aí encontramos, vamos falar agora do espiritismo. A gente encontra o espiritismo, né? A gente vai numa casa espírita, numa associação espírita, recebemos as orientações através do diálogo que temos, recebemos o caminho a ser seguido, né? Que é começar a frequentar a casa, começar a assistir às palestras, fazer o evangelho no nosso lar, buscar corrigir as nossas posturas, as nossas condutas, e assim, gradualmente, a gente vai melhorando. Se a gente busca uma cura espiritual e da nossa carne, se for do nosso merecimento, a gente recebe. É assim que funciona. A gente tem que merecer para receber. E a gente tem essa consciência através do estudo que temos através do Espiritismo. Né? Quando a gente começa a melhorar, a gente recebeu os benefícios, né, os benefícios da palestra, do estudo, do desenvolvimento, vai chegar um ponto que a gente vai falar assim, ah, tá bom, agora não preciso mais ir na casa, eu estou bem, eu tô firme, então eu não preciso mais assistir uma palestra, não preciso isso e aquilo. Aí vai chegar o ponto que a gente vai voltar à tona tudo aquilo que a gente precisa passar, né? As dificuldades vão surgir, as doenças vão surgir, e assim a gente volta para o caminho torto que a gente estava. Aí o que acontece? A gente se perde de novo, a gente culpa a Deus, a gente culpa Jesus, a gente culpa a equipe espiritual que não nos auxiliou como devia. Aí fica nessa barganha. Eu vou, recebo o que eu preciso receber e chega um ponto que eu já recebi e eu paro de frequentar. Quando a gente entra para o Espiritismo, a gente começa a ter consciência da nossa vida e das responsabilidades que precisamos assumir. Certo? A vida com Cristo não é fácil. É uma luta diária. É uma luta de aperfeiçoamento. Vai ter momentos que a gente vai conseguir, vai ter momentos que a gente não vai conseguir,
porque é uma coisa natural, né? A gente tem que oscilar para a gente aprender quando a gente está lá no bem e também aprender quando a gente está lá passando pelas dificuldades. E isso é normal quando a gente entra no Espiritismo, a gente tem essa consciência. E para mantermos uma constância, né, uma linha tênue, certinha, reta, a gente precisa estudar, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades, a gente tem que se transformar, servir a Deus, né, dessa forma, de um exemplo vivo do Evangelho através da nossa conduta para os outros irmãos, que assim a gente vai se tornar um espelho para aquela pessoa que está passando pelas mesmas dificuldades enxergar que Deus fez essa transformação e que também pode fazer a transformação na vida dela. Mas, como é dito aqui, a gente só quer receber, a gente não quer assumir nenhuma responsabilidade. Aí que caímos em erro. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser firme, buscar a solidez através do Cristo, estudando, aperfeiçoando e amadurecendo. Certo? Aí ele continua. Olha lá. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico. Nem o mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundirmos por meio de experiências dos ciclos exteriores. Olha só. Fomos chamados a construir. E para construir algo novo, a gente tem que demolir o velho. A gente tem que desfazer do velho. Então, aquele ser antigo que você era, você tem que se transformar e construir um novo ser, uma nova essência, um novo Ciclano ou Beltrano. Aí ele continua, olha lá. Naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nos dias de luta, será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável num mundo em que tudo espera do Cristo genuíno. Então, olha só. Olha só. Eu peço para Deus me dar paciência, eu peço para Deus me dar uma conduta X, Y e Z. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma vida financeira Y, eu quero isso, eu quero aquilo. Você está jogando toda a sua responsabilidade para Cristo e para Jesus. Ou para Cristo e para Deus. E qual a responsabilidade que a gente tem? Nenhuma, porque fica fácil. É só pedir e a gente vai obter aquilo que a gente está pedindo. Mas tem um porém. Se a gente não fazer a nossa parte, a gente não conquista nada. Isso serve para tudo na nossa vida, para todas as dificuldades, para todos os aprendizados, para todo amadurecimento espiritual, intelectual, moral, o amadurecimento da nossa saúde. Se a gente não tem essa responsabilidade, não fica fácil, né? E o que acontece? A gente está aqui para construir, ser um novo ser, com amadurecimento, como uma nova experiência. E como foi dito, olha lá, vou repetir aqui para vocês. Naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Em todo problema, a cada momento, a gente vai passar pelas dificuldades
para o nosso aperfeiçoamento, para o burilamento da nossa alma, da nossa mente, da nossa perspectiva de vida. A todo momento a gente vai passar por isso. Por isso que a gente está no mundo de provas e expiações. Por isso que a gente está passando por um processo de regeneração. É assim que funciona. Não tem como a gente se aperfeiçoar simplesmente de braços cruzados, simplesmente aqui, ó, tá bom. Eu vou amadurecer assistindo um programa, eu vou amadurecer assistindo uma série, eu vou amadurecer recebendo simplesmente um pão, uma água. Ah, eu vou conseguir um emprego. Um exemplo, tá? Eu vou conseguir um emprego acordando meio-dia, eu vou conseguir um emprego sem mandar um currículo, eu vou conquistar minha casa sem um esforço nenhum, eu vou pensar e as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. A gente tem que regaçar nossas mangas, por isso que a gente está num corpo físico e ir atrás. Buscar o aperfeiçoamento, buscar o melhoramento de tudo que tem na nossa vida. Também no ritmo que nos cabe, sem dar passos maior que a perna. O processo é assim, é um dia de cada vez. A gente não pode viver muito no futuro, porque assim a gente cria a ansiedade, cria perspectivas e quando chega na hora, a gente não consegue realizar e a gente se frustra. E também não adianta a gente viver no passado, porque o passado já foi, as coisas já aconteceram, não tem como você mais agir sobre isso. Se você ficar com muito pensamento no passado, o que acontece? Você entra em depressão, porque você vê que tudo é negativo, você não enxerga nada de bom e você não produz nada. O interessante é viver no hoje, no agora. Porque o agora, fazendo hoje, você consegue conquistar o seu futuro. E isso serve tanto para essa vida encarnados e também para a próxima vida posterior que a gente vai conquistar aí para o nosso aperfeiçoamento e também auxilia no nosso processo no plano espiritual. Certo? Eita, tô falando demais. Deixa eu só ver a hora aqui. Rapidinho. Certo? E para finalizar esse trecho, ele traz assim: em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só. Em razão de semelhante imperativo entre as ameaças e incompreensões, isso é o mundo, como a gente enxerga o mundo e como o mundo nos enxerga. Cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do que o apóstolo aos gentios disse: se Deus é por nós, se a todo momento Deus está conosco, no nosso íntimo, na nossa consciência, e a gente, por enquanto, ainda não tem essa percepção, se a gente não tem essa percepção, a gente não vai ver ele assim, ó. A gente não vai sentir essa, se Deus é por nós. A todo momento a gente está na presença de Deus. A gente só sai na presença de Deus se a gente se retirar desse caminho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o nosso Pai, o nosso Mestre está conosco 24 horas por dia, que escreve o nosso caminho, que nos orienta se a gente obedecer o caminho e as lições que são colocadas, quem será contra nós? Quem será contra nós prosperarmos em todas as, como que eu posso dizer, em todos os campos da nossa vida? A vida material, a vida moral, a vida intelectual, a vida espiritual, a vida sentimental. Ninguém é contra. Mas se a gente também não fazer a nossa parte, não adianta de nada. Não adianta somente vir a nós ao vosso reino.
né? A gente somente querer receber, a gente tem que fazer por onde, a gente tem que se esforçar. E sempre vou repetir isso para vocês. Estar no caminho do Cristo não é fácil, porque você tem que se corrigir, colocar as suas imperfeições em prática no sentido, vamos lá, vamos corrigir, colocar as nossas imperfeições em prática para transformar essas imperfeições, a correção dessas imperfeições em virtudes. A paciência, o amor, a caridade, a boa sabedoria de ser como ser utilizado, ver as coisas com bons olhos, e assim a gente vai mudando, certo? Espero ter falado certinho para vocês aí. A compreensão é um teminho um pouco delicado, mas vai nos auxiliar mais uma vez para progredirmos. Tá certo? Então, deixa eu me ajeitar aqui. Vamos ajeitar a nossa postura para a gente fazer a nossa live mais uma vez, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Certo? Pera, desculpa de ter balançado aqui. Tá bom? Então a gente vai agora para as nossas vibrações. Para quem não sabe, a vibração, você vai doar todo o seu sentimento, todo o seu carinho, todo esse sentimento verdadeiro que já existe dentro de você para as coisas que a gente vai dizer nesse exato momento. Depois a gente vai receber o nosso passe e por fim a gente vai encerrar. Tá ok? Então, quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados e quem não se sentir, mantenha os seus olhos abertos, mas lembrando com seus pensamentos ligados a Jesus e a Deus. Tá ok? Então, nesse exato momento, querido Deus, querido Jesus, pedimos licença. E assim, com o nosso coração aberto, nossa mente, que possamos doar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão ao universo e ao nosso querido planeta Terra, que nos auxilia como uma morada e uma escola. Agradecemos também e também envolvemos em muito amor, e muito carinho, e muita sabedoria, e muito discernimento, e muita compreensão aos irmãos e irmãs que são dirigentes dos seus países, inclusive do nosso Brasil, que eles possam conduzir a nação da melhor forma possível. E assim envolvemos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados, que eles possam receber o nosso amor, o nosso carinho, a nossa alegria, o nosso desejo de melhora. E assim envolvemos também aos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, que passam por um momento muito delicado. Recebam todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa compreensão, toda a nossa fé e a nossa esperança. E assim, aos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de orfanato, nas casas de recuperação, recebam todo o nosso amor, todo o nosso carinho, a nossa alegria, a nossa fé e a nossa esperança. Aos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que nunca falte o pão da carne, assim como o pão do Espírito, que eles tenham fé, que eles recebam a nossa esperança, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa sabedoria. E a todos os irmãos e irmãs de todas as crenças, os dirigentes, recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão, a nossa fé, e esses irmãos possam conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E a todos os irmãos que deixamos de citar nesse momento, também incluímos a nossa família, os nossos pets e todos os animais do nosso planeta, recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa compaixão. E assim, Senhor, permita que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar do nosso coração, da nossa mente, toda a boa vontade, todo o bom desejo de melhora,
que o nosso coração transborda amor, carinho, compaixão e alegria, e por onde andarmos possamos levar essa presença, esses sentimentos verdadeiros aos outros irmãos, e assim eles possam sentir a sua presença. E deixamos também a espiritualidade, amor, fé, esperança, alegria, desejo de melhora, a nossa sabedoria, para ser utilizado da melhor forma possível. E assim, nessa paz, nessa alegria, já nos encontramos envolvidos no manto do nosso Mestre Jesus, que nesse exato momento já está nos envolvendo em teu amor, em teu carinho, em tua alegria. O Mestre Jesus vem nos dizer com muita alegria e amor no coração, agradecendo a oportunidade de estarmos buscando a melhora da nossa conduta espiritual, buscando o nosso aperfeiçoamento espiritual, intelectual, moral. Ele sempre nos diz que as dificuldades é essa ferramenta que utilizamos para o aperfeiçoamento. Sem ela, não existe progresso. Então, a cada dificuldade que possamos tirar o verdadeiro aprendizado, enxergar com os bons olhos, enxergar com os olhos do coração, com os olhos da alma, que possamos desenvolver, que possamos utilizar essa encarnação para sairmos melhor do que entramos. O nosso querido Mestre Jesus já retirou dos nossos corações todo o sentimento ruim que criamos. Tirou também os pensamentos desordenados. Nos curou das nossas enfermidades físicas e espirituais. Organizou os nossos centros de força, nos depositou muito mais amor, muito mais carinho, muito mais compreensão, muito mais desejo de melhora. E assim, já estamos envolvidos em teu manto, em teu amor, em teu carinho. O nosso Mestre Jesus também já fluidificou nossa água, colocando os remédios necessários para dar continuidade ao nosso tratamento. E também, com muita alegria, Ele se despede da gente. Ele já fortaleceu a nossa casa, os nossos entes queridos. Ele só pede que mantenhamos firme nessa conduta, nesse caminho que já o nosso Mestre, nosso Deus, já escreveu. E assim, querido Deus, querido Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo. Agradecemos por todo o benefício recebido, por toda a dificuldade adquirida para o nosso aperfeiçoamento. Se tivermos desespero, que tenhamos coragem e discernimento para recorrermos à oração. Que possamos fortalecer a nossa mente, o nosso sentimento do coração e assim cada vez mais estar presente em seu caminho. Que possamos estar aqui na próxima semana, queridos mestres. Agradecemos também a equipe espiritual, aos nossos mentores, aos professores, aos irmãos e irmãs que também veio buscar um pouquinho de esclarecimento. E assim, transbordando essa essência, essa alegria, essa paz e essa calmaria, que possamos carregar isso por toda a semana e partilhar com as pessoas que encontraremos no caminho. Obrigado, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom. É isso aí, galerinha. Muito bom, muito bom. Todos bem? Espero que todos estejam bem.
muita alegria tê-los aqui, né? Com muita compaixão, com muita alegria. Não se esqueçam de tomar a sua aguinha, que já está fluidificada. Deixa eu dar mais uma boa noite para o pessoal que entrou aqui. Boa noite, Ju, querida. Seja bem-vinda. Manda um beijo para Mariana, querida Dailton. Pessoal mandando seus emojis de amor e carinho, vibrações, gratidão. Quem mais? Quem mais? Denise. Patrícia Seixas, seja bem-vinda, minha querida. Um beijo no seu coração. Regina Mobará. Kátia Lourenço, seja bem-vinda. Muito obrigado. Que tenhamos uma ótima semana, que possamos partilhar todo esse sentimento de amor e carinho às pessoas que encontraremos no caminho. Tá bom? Tchau, tchau, boa noite e bom final de domingo.